tudo bem? Que saudade que eu tô de vocês. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse momento de distanciamento social que a gente precisa passar para preservar a saúde do nosso corpo. Mas a gente não pode esquecer dos estudos, da leitura, da conversa, da amizade, para manter a saúde mental e emocional, não é verdade? A gente tá tendo que aprender muita coisa, como estudar em casa, como se organizar, preservar um horário disponível só para estudar, a leitura. E uma das etapas que a gente não pode esquecer e que precisa fazer são as benditas avaliações, né? Uma delas o Estado manda pra gente, que é essa AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Como o próprio nome diz, é uma avaliação de processo, então ela é muito importante para que a gente consiga estar no mesmo ritmo, para que a gente saiba quando vocês precisam ainda revisar algum conteúdo, quando a gente já pode aprofundar, quando a gente precisa ver com outros exemplos, treinar mais uma matéria ou um tipo de exercício para conseguir desenvolver todas as nossas habilidades. Em língua portuguesa, no meu caso. Bom, então hoje eu vou passar algumas orientações para vocês para resolver essa AP. Lembrem-se sempre que todas as questões da AP são baseadas na leitura. Então a gente precisa ler o texto primeiro para depois ir para as questões. Alguns alunos às vezes questionam, mas professora, não é uma perda de tempo, o texto é grande, eu posso ler a pergunta e depois voltar só procurando a resposta no texto? Não é o mais indicado. O que parece que você está perdendo tempo lendo o texto inteiro e depois ler a pergunta e voltar para o texto é o que te garante uma maior qualidade, uma maior segurança nas respostas. Então, a gente precisa ler o texto com atenção para ter uma ideia do todo, o geral, o que é que aquele texto nos diz. Quando você vai para a pergunta e volta para o texto que você já leu, você volta mais direcionado, você já sabe qual é o contexto geral do texto, antes de procurar alguma questão específica. É como a sua mãe, quando você pergunta, mãe, onde está a camiseta do uniforme? E ela te responde exatamente em que lugar do guarda-roupa está. E você, que estava ali parado, procurando um tempão, olhando para o guarda-roupa, não enxergava a camiseta ali na tua frente. O que acontece? A sua mãe olhou todo o guarda-roupa, afinal foi ela que organizou tudo lá dentro. Quando você para ali sem saber onde é que estão as informações, você fica perdido e às vezes aquela informação que está na tua frente, você não enxerga. É a mesma coisa com o texto. Se você organiza todas as informações do texto, quando você lê, o seu cérebro vai codificando tudo, vai decodificando, vai entendendo tudo certinho na sua cabeça. Quando você voltar para procurar a resposta, você já tem a ideia geral de onde está e você só vai confirmar a localização da resposta, confirmar uma interpretação de um trecho específico. Então, a leitura é para você conhecer o texto geral. Depois, quando você lê a pergunta, aí sim você volta para o texto procurando a informação exata para confirmar aquela resposta. Então a dica 1 é essa: leia o texto todo antes de ir para as perguntas. Dica 2: no momento de procurar a resposta, você lê com bastante atenção o que o enunciado está pedindo. E aí você vai lendo as alternativas, sempre vai ter uma que é absurda, e aí você já elimina aquela, faz uma marquinha que aquela com certeza não é. No fim, você provavelmente vai ficar em dúvida entre duas alternativas, que podem ser próximas. Volta para o texto, tenta conferir. Quando você assinala uma alternativa e fala, é essa, dica 3, leia o enunciado e em seguida a resposta, para ver se aquela resposta completa a frase do enunciado. Por quê? Muitas vezes existe uma resposta certa pro texto, mas aquela frase não responde àquela pergunta. Então, a gente consegue eliminar aí algumas coisas que nos deixam, como a gente diz, é uma pegadinha, né? Que nos deixam em dúvida, que nos deixam ali em cima do muro entre duas respostas. Então, vamos revisar. Dica 1, leia o texto todo para ter uma visão geral do texto. Dica 2, leia o enunciado e procure no texto aquela informação, eliminando as questões, as alternativas que são absurdas.
Dica 3, quando encontrar a resposta, leia o enunciado e em seguida a sua resposta, para conferir se é aquela mesma, tá bem? E para começar então a responder, eu tenho algumas questões para dizer para vocês. Primeira, veja se você vai ter tempo de responder toda a prova antes de começar. Por quê? Se você começa e de repente você sabe que daqui 30 minutos a sua mãe já vai te chamar para almoçar, essa interrupção na leitura, na sua concentração, nas respostas, vai fragilizar a sua capacidade de concentração. Vai ficar mais difícil para você. Então, verifique se você tem tempo, e o tempo para essa prova é de aproximadamente 2 horas, tá bem? Então veja se você tem esse tempo, se concentra, vai para um lugar que você consegue ficar atento, lendo com atenção, um lugar com boa iluminação, se possível em silêncio, com a coluna ereta, né, bem certinho na cadeira, não fica muito torto, deitado na cama, porque tudo isso cansa o seu corpo, e quando o seu corpo está cansado, sua mente não trabalha bem. Separa um copinho de água se você tiver sede. Bom, com o ambiente organizado, a mente concentrada, a gente pega a provinha e começa pelo cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho tem a turma, 6º ano, A, B, C, D ou E, a data, pode colocar a data que você está realizando a prova mesmo. Primeiro a escola, não se esqueça, a nossa escola, a abreviatura de escola estadual, então E, professora Marlene Camargo Ribeiro. E por último, o seu nome completo. Eu peço por gentileza de no final do seu nome colocar vírgula e o seu número de chamada, tá bem? Então é isso. Começou pelo cabeçalho, vai para a prova. Lê o texto, lê a pergunta, elimina a resposta, volta para o texto para conferir a resposta, encontrou a resposta que você acha que é a certa, confere com o enunciado. Tá certo disso? Marcou a resposta? Vai para a próxima questão, até você terminar a prova. Quando terminou a prova, volta para o cabeçalho, volta para a primeira página e aí sim você vai, questão por questão, lê o enunciado, lê a resposta de novo. Tem certeza? Faz uma marquinha a lápis na resposta correspondente à sua questão. Questão por questão, da primeira até a 16ª. Terminou, deu certinho a marcação no gabarito, porque às vezes a gente erra no gabarito, né? Respondeu certo e na hora de passar, passou a caneta no lugar errado. Aí já era, a questão foi cancelada. Então faz primeiro uma marquinha a lápis, depois você olha o gabarito, estão todas as questões assinaladas, tá tudo certinho? Aí sim, pega uma caneta preta e preenche a bolinha de cada uma das alternativas. Terminou? Confere, tá bonitinho, tá estético, tá apresentável. Aí então eu vou pedir, por favor, para você tirar uma foto dessa página inteira e me mandar pelos canais que a gente tem de comunicação. Pode ser pelo direct do Instagram, pode ser pelo WhatsApp, pede para os pais mandarem pra gente no particular, tá bom? Assim não sobrecarrega o grupo do aplicativo WhatsApp. É isso. Muito obrigada, espero que vocês façam uma boa prova, espero a resposta de vocês. Beijo, boa sorte, até o próximo vídeo.